eu estou gravando esse vídeo para divulgar que já está disponível a edição digital de CJC, Cooperativa da Justiça da Cidade, volume 2, Desconhecidos e Malfeitores. A história desse volume continua exatamente de onde parou o volume 1. Agora CJC com os novos integrantes, o agente de inteligência, o Aloysio e o BKF, os dois heróis aprendizes, o Doutor Justiça e o Senhor Liberdade, e o novo agente de campo, que é a Unidade Corplex Classe Pi. Para mais informações sobre eles, leiam o volume 1. A capa desse volume é uma brincadeira com aquelas histórias em quadrinhos de chamadas apelativas da DC Comics, mas com os detalhes das cabecinhas ali no canto, como se fosse uma capa de uma história em quadrinhos de super-heróis da Marvel da década de 1990. Esse volume 2 traz 6 capítulos inéditos. O primeiro deles se chama O Diário de Dillian Ambrosius, e ele foi idealizado lá quando eu estava escrevendo o capítulo 22 do Exército da Velha e a Pluma do Imortal. Esse capítulo ele é meio que um flashback, ele se passa 4 anos antes da história principal aqui de CJC, e ele conta a origem da Novata. Na época lá que eu estava escrevendo o Exército da Velha, eu queria contar essa história, mas achei que não ia caber lá no Exército da Velha sem quebrar ali o ritmo da história principal. Então eu pensei em guardar para fazer uma história posterior, e a partir dessa ideia, dessa história posterior, que foi da onde veio toda a ideia para fazer a CJC. Então esse capítulo vai mostrar a Novata contando a origem dela em eventos que aconteceram 4 anos antes. Aqui ela conta como ela adquiriu a força equivalente à força somada de 11 homens, uma mulher e um cachorro, e também a capacidade da visão em curva. E desde a origem da Novata, eu tinha concebido a personagem pensando na ideia de que os poderes dela têm uma origem mágica sobrenatural absurda. E nesse capítulo aqui nós temos a Novata contando como ela meio que sem querer fez um pacto com uma entidade sobrenatural. O capítulo seguinte se chama O Homem que Ninguém Viu, e nele eu recupero o protagonista de um conto que eu escrevi chamado Coletor de Almas, que foi publicado em 2011 nessa coletânea Jogos Criminais da editora Andros, e que foi o primeiro trabalho literário que eu publiquei. O Coletor de Almas é sobre um assassino profissional que sempre que alguém morre perto dele, ele passa a ouvir as vozes dessa pessoa na cabeça dele, num ponto em que ele não sabe se ele é assombrado ou se ele simplesmente está delirando, se ele está enlouquecendo. E quando eu escrevi o Coletor de Almas, eu tinha muito em mente pegar alguns elementos formais das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos e britânica ali da década de 1980, que usava elementos da tradição do romantismo, mas uma releitura do romantismo a partir de uma perspectiva do pós-modernismo. Então essa reapropriação de técnicas que são do romantismo, que valorizam muito a subjetividade. A ideia da narração da história sendo feita por um dos personagens, e esse personagem ele é nunca completamente sincero, né? Toda a nossa perspectiva sobre o mundo ela é sempre distorcida pelos nossos interesses e pelas nossas ideias. Então quando uma pessoa conta a história, ela nunca conta o que aconteceu, ela conta o que ela viu ou o que interessa para ela. E na tradição do romantismo e também nas histórias em quadrinhos ali da década de 1980 dos Estados Unidos, do Reino Unido, vai ter toda uma tradição em protagonistas que contam a história pelo ponto de vista deles, e o ponto de vista deles não é confiável. Então o leitor só tem acesso ao que o protagonista interpreta dos acontecimentos e não aos acontecimentos de fato. Então como em Coletor de Alma eu tinha um personagem que ele não é confiável, nem ele confia nele próprio, ele não sabe se ele está enlouquecendo, se ele está delirando ou não, nós nunca temos acesso aos eventos de fato, à realidade concreta daquela diegese. E nesse capítulo de CJC, O Homem que Ninguém Viu, eu queria retomar alguns elementos dessas questões formais que remetem a esses quadrinhos da década de 1980, e para isso eu trouxe o protagonista do Coletor de Alma, e nesse capítulo ele é contratado para matar o gondoleiro do asfalto. Então a história nesse capítulo é sobre o gondoleiro do asfalto sendo perseguido por um assassino de aluguel. Só que do mesmo jeito que a história é sobre a disputa dos dois, o confronto desses dois personagens, a narrativa também se alterna entre a perspectiva dos dois personagens. O narrador é sempre em primeira pessoa e alternando entre o protagonista do Coletor de Almas e o gondoleiro do asfalto. Então do mesmo jeito que eles têm uma disputa física ali, um confronto dentro da diegese, tem uma disputa pelo discurso. Cada um deles vai contar a sua versão da história, e na sua versão é o seu ponto de vista, e quem está narrando se torna o protagonista, e a pessoa justa e correta ali dentro da narrativa. E também tem um confronto de personalidades aqui, porque o protagonista do Coletor de Almas, ele é um criminoso, e ele até um certo nível tá de bem com isso, assim, ele tá tranquilo, ele aceita a função dele como criminoso. E o gondoleiro do asfalto, ele é um ex-criminoso que tá tentando mudar de vida. E por ser um ex-criminoso trabalhando ali com os heróis, ele tem uma questão de síndrome do impostor. O gondoleiro do asfalto, ele tá no meio dos heróis, naquele grupo ali da CJC, mas ele nunca acha que ele merece estar ali. Ele tá sempre desconfiando do próprio mérito dele para fazer parte da equipe. E ao mesmo tempo que tem esse confronto físico entre os personagens, que tem essa disputa entre os personagens pelo domínio da narrativa, e tem esse confronto de
duas perspectivas, o criminoso que se aceita como criminoso e o ex-criminoso que está tentando ser uma pessoa melhor. Tem uma questão ali das pessoas que são invisíveis, do pessoal que está à margem da sociedade. Nós estamos falando de duas pessoas que elas estão ali na margem da sociedade e como eles não são vistos pelas pessoas, sobre a invisibilidade das pessoas que estão ali nas margens e que são excluídas da sociedade. O capítulo seguinte se chama A Carta de Santiago Sonâmbulo, e nesse capítulo nós finalmente vamos descobrir quem é o pai do menino sonâmbulo e onde ele está e por que ele nunca aparece. Então, como o próprio título do capítulo diz, A Carta do Santiago Sonâmbulo, o capítulo trata-se de uma carta que o pai do menino sonâmbulo enviou para ele. E formalmente, o que me inspirou para fazer isso aqui é a ideia de tentar emular aquela tradição dos romances epistolares, né, ou aqueles romances que são todos contados a partir de troca de cartas, memorandos e notas de diário. Uma das grandes obras nessa tradição é o Drácula do Bram Stoker, que foi minha principal referência aqui, apesar de ser um capítulo um tanto curtinho. Mas esse capítulo ele serve um pouco para explicar o método e as origens do Ptah, o deus ferreiro, e também ele é a introdução de um personagem que é o professor, que vai ter uma importância bastante grande nos capítulos seguintes da história. Bom, e os três últimos capítulos desse volume são três partes de um único arco chamado SMS, Sindicato dos Malfeitores Sinistros. CJC é um grupo de super-herói e em algum momento eles tinham que enfrentar um grupo de super-vilões. E essa é a ideia do arco do SMS. E o SMS, Sindicato dos Malfeitores Sinistros, é um arco que ele é dividido em três partes, e em cada uma dessas partes eu usei como referência, como inspiração para o desenvolvimento da trama e para as questões formais do capítulo, de uma tradição diferente de histórias em quadrinhos de super-heróis ali dos Estados Unidos. A parte 1 de SMS tem o título de O Desafio do Homem Helicoidal. E a premissa é a seguinte: do nada, misteriosamente, todos os estagiários da nação desaparecem. E todo mundo sabe que o trabalho pesado em todas as repartições públicas e escritórios privados é feito pelos estagiários. No momento que os estagiários desaparecem, todos os serviços públicos e privados da nação param de funcionar. Sem os estagiários, o país entra em pânico e até que aparece o Homem Helicoidal. E o Homem Helicoidal, ele se alega como um membro do SMS, do Sindicato dos Malfeitores Sinistros, dizendo que o SMS está por trás do desaparecimento dos estagiários e se querem os estagiários de volta, que venham enfrentar ele e derrotem ele. Então, o primeiro capítulo é toda uma grande perseguição da CJC atrás do Homem Helicoidal. O Homem Helicoidal é um super vilão todo caricato, de uniforme colorido, que tem várias hélices presas pelo corpo. E esse capítulo, ele é todo inspirado nas histórias da Era de Prata. O vilão é o Homem Helicoidal, um super vilão fantasiado, caricato, maniqueísta, que tem um plano maligno extremamente elaborado, mas que ao mesmo tempo é ridículo. Ele não só comete o plano, como ele conta qual é o plano dele e desafia a CJC a capturá-lo. Então tem todo o confronto da CJC tentando perseguir ele antes de poder confrontar o Homem Helicoidal, e tem participação nessa história do Controlador de Tráfego. O Controlador de Tráfego é um personagem que aparece lá no Exército da Velha Pluma do Imortal, que ele é um sujeito que um dia ele estava dirigindo numa estrada, o carro dele deu defeito, ele estacionou o carro, enquanto ele ia na parte de trás do carro para colocar aquele triângulo de sinalização para avisar que o carro dele estava parado, veio um outro motorista correndo, atropelou ele e ele foi prensado entre os dois carros. O Controlador de Tráfego, ele conseguiu ser salvo pelos médicos, ele se recuperou quase totalmente, exceto que o triângulo aquele de sinalização acabou fundindo no corpo dele, ficou preso dentro do peito dele, de uma forma que é impossível remover cirurgicamente sem que ele morra. Como ele teve esse triângulo de sinalização fundido no corpo dele, agora sempre que ele pisa no asfalto, todos os veículos que estiverem naquela rua automaticamente param e só conseguem continuar se movendo quando ele sai do asfalto. O capítulo seguinte, a parte 2 de SMS, tem o título de Stulta Lex Sed Lex, que é um trocadilho com aquele provérbio latino Dura Lex Sed Lex, a lei é dura, mas é a lei. Stulta Lex Sed Lex é a lei é burra, mas é a lei. A CJC, com o suporte do Controlador de Tráfego, eles descobrem que o SMS é um sindicato de malfeitores sinistros, então ele não é formado só por um criminoso. Eles têm que lidar com o próximo membro do SMS, que é o Leonel Legis, o Homem Jurídico. E o Homem Jurídico, ele é um advogado que tem o poder de manipular e alterar a realidade. Bom, vocês devem saber que a profissão que mais tem pessoas escrotas no mundo inteiro
é coach, mas a segunda área profissional que mais tem gente merda é na área jurídica, e eu falo isso por experiência própria, por ser alguém da área. Então imaginem um advogado megalomaníaco, que além de ser advogado megalomaníaco, que é uma redundância, né? Porque praticamente todo advogado é megalomaníaco, ele tem o poder de alterar a realidade. E nesse capítulo Stuta Lex Sed Lex, eu usei como inspiração uma tradição ali dos quadrinhos da Era de Bronze, que são aqueles vilões que eles não necessariamente são maus, têm planos para fazer mal para alguém ou para causar algum dano à sociedade, mas sim aqueles sujeitos que o próprio modo dele existir e o próprio modo dele perceber e interpretar o mundo são uma ameaça para a sociedade. É impossível ele ser do jeito que ele é e seguir a natureza dele sem causar destruição do mundo conhecido ali em volta dele. Então isso faz com que os heróis acabam tendo que enfrentar ele e que esse sujeito se torne uma ameaça, não porque ele tem um plano maligno, porque ele tem uma intenção má, mas porque a existência dele em si causa dano para tudo que está em volta. E esse capítulo, Stuta Lex Sed Lex, e a ameaça do homem jurídico é baseado nessa perspectiva. Aquele sujeito que a existência dele faz com que tudo que esteja em volta esteja ameaçado, que faz com que automaticamente ele se torne alguém que os heróis precisam combater. E a terceira parte de SMS, que é o último capítulo desse volume, tem o título de E Assim Nascem os Supervilões. Nesse capítulo, a CJC vai ter que invadir o castelo do líder do SMS, que é o Senhor Maligno. E o Senhor Maligno, ele é o clímax de todo esse volume. Todo o arco do SMS, Sindicato dos Malfeitores Sinistros, foi pensado para ter como ponto alto o confronto da CJC com o Senhor Maligno. E esse capítulo ele tem como inspiração as histórias em quadrinhos de super-heróis lá da Era de Ouro. O Senhor Maligno é pensado como esse super vilão, que ao mesmo tempo que ele é misterioso, que ele controla poderes místicos, mas que é um grande gênio do crime. E um dos pontos que eu tinha em mente quando criei o Senhor Maligno foi pensar numa ideia de um tipo de um Batman reverso, né? Se o Batman, quando criança, ele viu os pais dele sendo mortos ali na frente dele quando ele estava saindo do cinema, em várias versões ele estava saindo de uma sessão do filme A Marca de Zorro, e aquela visão desse herói idealizado do Zorro foi um exemplo para ele virar o Batman. Então eu parti do ponto, tá, e se o menino saísse da sessão de cinema, lá no período da Era de Ouro, no contexto da Grande Depressão, e se ao invés dele ser marcado por uma figura do herói, por ter saído de uma sessão de A Marca de Zorro, ele ter sido marcado por uma figura de um grande vilão? Se ele tivesse saído do cinema de uma sessão do Nosferatu, e toda a identidade dele após a perda dos pais não fosse tendo Zorro como inspiração, mas tendo Nosferatu como inspiração. Então o Senhor Maligno, esse sujeito que a origem dele tá lá no contexto da Grande Depressão, ele vai passar por um grande trauma, só que em vez dele usar esse trauma para fomentar nele um desejo de não deixar que aquilo se repita com outras pessoas e ele se tornar um herói, não, ele vai usar aquilo como o inverso, ele vai usar aquilo como uma fonte para inspirar ele a ser um grande vilão. E ao mesmo tempo tem na construção do Senhor Maligno a ideia de um Messias invertido, aquele sujeito que nasceu, foi enviado para salvar o mundo, para ser alguém que vai mudar e fazer o mundo um lugar melhor, só que quando ele chega no mundo, ele passa por um monte de sofrimento e acha que não vale a pena salvar esse mundo, resolve que vai detonar tudo de vez. Então essa parte 3 do SMS tem muito a ideia da CJC enfrentar o Senhor Maligno, que é alguém que é superior a todos os membros da CJC em todos os critérios possíveis. O Senhor Maligno é um gênio do crime, é um cara mais inteligente que vai bolar planos que ninguém vai conseguir prever ou criar contramedidas. Ele é um cara que domina a ciência no nível altíssimo, mas ele é um cara que também domina a magia no nível altíssimo. Então aquele super vilão de excelência, e a CJC vai ter que lutar contra alguém que eles não podem vencer. E essa parte 3 de SMS, e assim nascem os supervilões, ela também vai inserir o conceito do Mana Terra, que é a energia vital do planeta, que é ao mesmo tempo a fonte de toda a magia, e é um conceito que vai ser central e mais desenvolvido no volume 3 de CJC, que se tudo der certo deve ser publicado em abril. Então eu convido vocês para lerem, né, CJC, Cooperativa da Justiça da Cidade, volume 2, Desconhecidos e Malfeitores. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem na loja da Amazon e no site do Kindle. Também convido para lerem o volume 1 de CJC, Pesadelos e Família, e o Exército da Velha e a Pluma do Imortal. E obrigado e até o próximo vídeo.